Esse curso de instalações elétricas de baixa tensão 1, que é o que nós vamos ver hoje aqui as informações, ele envolve o desenvolvimento de projeto de uma residência, que eu vou passar depois para vocês aqui a imagem, na sequência tem a imagem dela, e também o desenvolvimento de um edifício de 4 pavimentos, né, um pequeno edifício, onde a gente vai lançar todos os pontos e dimensionar ele até a entrada de energia. E sistema de medição de energia elétrica também. Nesse curso nós vamos ver o dimensionamento de circuitos e as respectivas proteções, né? Você tem que dimensionar os cabos e disjuntores. Vamos estudar os tipos de alimentação, né, de instalação para aplicação, no caso residencial e para um pequeno edifício. Entrando aí 3 fases neutro, estrela, 3 fases neutro em delta, o que é 2 fases neutro, circuitos trifásico, bifásico, monofásico, né? Vamos calcular a corrente consumida para cada tipo de instalação, seja para iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, equipamentos específicos, né? Dimensionar para cada equipamento a sua proteção e as informações de cabos e disjuntores, né? para cada tipo de equipamento deste. Vamos dimensionar ele para curto-circuito, queda de tensão, né, capacidade de condução de corrente dos cabos. Vamos analisar os fatores aplicáveis para cabos em conjunto, né, fatores de agrupamento e temperatura na condução dele para cada tipo de situação. As maneiras de instalar os cabos, né, seja embutido, aparente, em eletroduto, aéreo, e as várias opções existentes. Especificações dos condutores de fase, neutro e terra de uma edificação, e a especificação do neutro de acordo com a norma, calculando ele diferente do dimensionamento dos circuitos de fase, que isso é possível de você trabalhar quando você tem uma demanda alta, você pode diminuir o diâmetro do neutro. Vamos falar sobre proteção contra sobrecorrente, sobrecarga, né, fusíveis, disjuntores e os parâmetros de seleção através das curvas de atuação. Né, não é simplesmente selecionar esses equipamentos de acordo com a corrente e simplesmente lançar lá, você tem que dimensionar ele de acordo com as curvas de atuação desse dispositivo. Cálculo de curto-circuito nos terminais dos transformadores e aí aplicar isso para dentro da edificação. Determinação do curto-circuito por tabelas práticas nos quadros gerais, intermediários e terminais, né, seguindo os parâmetros da norma da NBR 5410, que é o que baseia este curso, que se baseia dimensionamento de projeto, elaboração de projeto de edificação em baixa tensão, proteção contra curto-circuito, né, analisar a integral de Joule dos dispositivos, disjuntores, fusíveis e cabos, né, isso é importante e isso é difícil de você encontrar isso num curso, mesmo até na faculdade, né, e em cursos técnicos. Cálculo de queda de tensão, resolução de problemas práticos, aí que seria para nossa residência, né? Nós vamos atuar andando, conforme for andando o curso, nós já vamos desenvolver e elaborar esses problemas práticos. Bom, continuando aqui então, comparação entre fusíveis e disjuntores para sobrecarga e curto, né? Nós vamos aprender como se faz isso. Essa comparação, analisar um projeto residencial e projetar, né, um projeto residencial, a representação das cargas elétricas com os respectivos dutos, eletrodutos, fiação e proteção. A gente vai ter que desenvolver esse projeto com todas essas informações. As documentações das instalações, exigências de NR10, memorial descritivo e simbologia necessários dentro de uma
de uma edificação. Dentro de um projeto de instalações prediais. Vamos ver a parte de elaboração, né, estudo e laudo de uma instalação predial elétrica. Né? Esse laudo seria a gente pegar um projeto existente e informar, dimensionar e analisar esse projeto, né, de como, o que está acontecendo e checar cargas e verificação das instalações. Analisar sobre choque elétrico fatal em baixa tensão, dispositivo DR, né, extra baixa tensão de segurança, né, dimensionamento de DR, e IDR também, né, disjuntor residual e interruptor. Efeitos da corrente elétrica no corpo humano, choque brando, choque fatal, né, isso é importante, né, que verificar os dispositivos de segurança para a instalação, alteração da resistência elétrica no corpo humano em condição de pele molhada ou suada, isso é importante para instalação e principalmente para quem executa, né? Você tem que tomar cuidado de tocar uma instalação elétrica nessas condições, a curva IEC dos dispositivos de segurança, e a suportabilidade de corrente para o corpo humano, valores de resistência, IEC de resistência para o corpo humano. Vamos analisar, estudar, aprender a selecionar o dispositivo DR em cima dessas informações. Proteção contra choque fatal por dispositivo. Acidentes comuns com baixa tensão, né? Vamos ver alguns acidentes comuns. E dispositivo DR para proteção contra incêndio, detecção de corrente de fuga, né? Dimensionar e aplicação de condutores elétricos, né? Tem que tomar cuidado que condutores é diferente de eletrodutos, né? Os condutores são os cabos, fios e cabos. Condutores instalados em baixa potência, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, canaletas, aparentes e rodapés. Critério para dimensionamento dos condutores, circuitos instalados de forma aparente e os tipos de materiais utilizados nos condutores, tipos de cabos, tipos de fios e cabos. O Daniel Duarte está perguntando aqui se precisa saber mexer no AutoCAD. É recomendável, Daniel, saber mexer no AutoCAD, no mínimo, comandos básicos. Né? Nós vamos ensinar a desenvolver o projeto aí utilizando só os comandos básicos. Também vamos utilizar, além do AutoCAD, o Office Desk Map, né, como exemplo, em paralelo do AutoCAD, e o software da AutoQI Lumine, né, para lançar esse projeto. Mas, no mínimo, conhecer um pouco de AutoCAD para você conseguir desenvolver o desenho do projeto. Né? Isso é importante para conseguir até o final do curso, que é para desenvolvimento do projeto, vai precisar fazer um projeto em AutoCAD no mínimo. Vamos ver a parte de esquemas de aterramento, né, as recomendações da NR10 relativo a aterramento. Né. Vamos calcular cálculo de corrente de falta de fase, terra e as respectivas diferenças potenciais, né, que serão perigosas para casos reais, com esquemas de aterramento do tipo TT, TNS, TNC e aterramento do tipo IT. São os tipos de aterramentos existentes. Nós vamos ver cada um deles e como projetar, como fazer essa instalação e o que é recomendado para cada região e o que é recomendado para cada tipo de instalação. Análise de choque fatal provocado por falta de aterramento. Utilização do DR em sistema do tipo TN e TT. Ligações de equipotencialização dos sistemas. Né? Toda instalação você tem que equipotencializar, isso é norma de aterramento. E isso interligando ele com o SPDA também,
Lembrando que a gente não vai ver a parte de SPDA, nós vamos ver a parte de aterramento. SPDA é uma outra norma, é um projeto mais complexo, que a gente não vê nesse curso, mas a gente vai desenvolver um curso próprio para SPDA. E as vantagens e a desvantagem de aplicação de cada esquema de aterramento. Em sequência, nós vamos ver a parte de quadros de distribuição terminais, né? Cálculo de demanda, especificação do alimentador e respectiva proteção do alimentador do quadro, prescrição da norma NR10 para quadros de distribuição, barramento de terra, barramento de neutro, chapa isoladora, protetora de barramentos, montagem de fiação, utilização de quadros trifásicos, quadros monofásicos e a especificação dos DRs e os respectivos locais dentro do quadro, de entrada ou barramentos especiais. Vamos ver também a parte de proteção contra choques fatais em instalações específicas, né? Obrigatoriedade em extra baixa tensão de segurança, chuveiros, proteção de chuveiros e banheiras, né? Volume de proteção de chuveiros e banheiras, piscinas, saunas, salas de ginástica, eu vou também ver o volume de proteção dessas regiões. O que seria esse volume de proteção? Né? Onde você tem área molhada, com chuveiro, banheira, piscinas, saunas e sala de ginástica, você tem que manter, ele tem um volume prescrito por norma que você tem que ou não instalar nenhum ponto de tomada ou iluminação dentro, ou utilizar equipamentos, instalações em 12 volts, né, para proteção, para não correr o risco de ter contato com água e causar algum dano ao usuário daquele dispositivo, daquela região. E circuitos externos de jardim, lâmpadas de Natal, árvores, proteções desses equipamentos para evitar o choque elétrico. Tudo bem por aqui, até por aqui, pessoal? Basicamente, isso é uma descrição do que a norma pede, né, de dimensionamento detalhado. Mas o que isso tudo quer dizer? Né? Nós vamos aprender a dimensionar, projetar uma residência e aquele pequeno edifício, calculando, dimensionando e lançando os pontos de iluminação, pontos de tomada, interruptores, lançamento dos circuitos, eletrodutos, lançamentos de quadros, dimensionar disjuntores, dimensionar dispositivos de proteção como DR, IDR, né, dimensionamento do cabo de entrada por cálculo de demanda, cálculo de queda de tensão, fatores de agrupamento, quando tem diversos circuitos dentro do mesmo eletroduto, entre outras coisas, né, que é o básico que é apresentado em outros cursos, mas isso aqui é mais abrangente, que a gente vai falar passo a passo essas informações. Quais os projetos que nós vamos utilizar para o curso? Né? Para o curso nós vamos utilizar essa residência, essa pequena residência como base, esse é um dos projetos. Uma residência com 2 suítes, com 3 dormitórios, sendo uma suíte, né? Churrasqueira, cozinha, garagem, sala de estar, jantar, além de um pé direito duplo aqui com uma área de uso na parte superior aqui. Isso para a gente lançar todos os projetos. A gente pode simular aqui uma piscina, algum outro equipamento. Mas nós vamos dimensionar essa residência com quadro de distribuição, lançamento dos pontos, entrada de energia, né, selecionar o poste padrão de acordo com as concessionárias, o ramal de ligação até o quadro e os pontos terminais, pontos de tomadas, chuveiro e outros equipamentos que a gente pode simular dentro de uma residência. Esse é um dos projetos. E também nós vamos trabalhar em cima desse pequeno condomínio. Né? Aqui são diversas torres, né? São 10 torres iguais,
São empreendimentos com 8 apartamentos por andar, são blocos geminados aqui, e 4 pavimentos por bloco. Nós vamos trabalhar, como as torres são iguais, obviamente nesse curso, para não alongar, nós vamos selecionar um dos blocos e dimensionar ele até o ramal de ligação. Depois eu vou demonstrar esse projeto, que ele foi desenvolvido pela minha equipe, desenvolvido e aprovado aqui na CPFL, daqui de Campinas. Eu vou abrir e demonstrar como ele é, que ele tem uma entrada para cada torre, para diminuir o ramal de ligação, para você não concentrar a carga nessa edificação. Nós vamos fazer um básico desse projeto, dimensionar ele com ramal, tudo certinho. Mas o projeto de um edifício mesmo que nós vamos ver é na baixa tensão 2, que aí a gente vai pegar ponta a ponta de um edifício com diversos quadros, com uma carga superior. Esse quadro aqui, se eu não me engano, ele dá 75 kVA de demanda. É uma demanda baixa. Nós vamos ver no outro edifício que nós vamos aplicar no curso de baixa tensão 2, um edifício que ele tem quase 800 kVA, dentro do limite de um técnico em eletrotécnica, por exemplo, que pode projetar ele e aprovar, e pode se responsabilizar. Esse aqui a gente vai projetar uma torre, que seria basicamente esse bloco. Ele tem 4 pavimentos. Nós vamos lançar aqui medidores, centro de medição para essa torre, os ramais de alimentação dos quadros, e o ramal de alimentação até o poste na rua. Como dimensionar isso com o cálculo de demanda? Ele não é tão diferente, o cálculo de demanda, do que uma residência. Nós vamos trabalhar isso dentro desse curso. Bom, vamos lá. Então, além dessa parte do conteúdo, vou dar uma introdução aqui sobre alguns aspectos desse nosso curso, a parte básica desse nosso curso. Nós vamos aí até as 9h30, um pouco antes do jogo, porque o pessoal vai pedir para sair. Giovanni, os softwares utilizados são AutoCAD, Excel, básico, AutoCAD e Excel para início. Eu vou fornecer planilhas de dimensionamento de quadros, dimensionamento de queda de tensão, tudo que a gente for dimensionar vai ter a parte de planilhas. E software Office Desk Map, ele é um dos softwares, que é esse aqui, MapCAD. Você pode pesquisar como MapCAD. Obviamente é um software pago. AutoQI Lumine, também é o software pago. O Office Desk Map e o Lumine, eu vou demonstrar como utiliza, mas não é obrigatório. O foco principal é desenvolver o projeto, é conseguir desenvolver. Eu vou passar informações de como montar a biblioteca, deixar a legenda aqui do lado aparente no seu AutoCAD. Lumine, sim, Lumine V4. Vou passar também os comandos do Lumine, como lançar a fiação, lançar os dispositivos da residência no Lumine. Não vou entrar no Lumine para o projeto do edifício, mas para a residência vou utilizar o Lumine para demonstrar. Vou demonstrar os 3 como lança as informações. Primeiro no AutoCAD, depois no Office Desk Map, e depois no Lumine, lançando os pontos, tomadas, quadros e solicitando o dimensionamento no próprio software.
Não, Matheus, não tem. E hoje também, né, assim, só para deixar claro, eu vou utilizar o Lumine como referência, como base, né, mas a Auto QI, ele tem o QI elétrico, que é um pouco mais avançado, e o Lumine até saiu fora de circulação pela Auto QI. Né? Então, hoje o que funciona lá para eles é o QI elétrico, apesar do dimensionamento ser igual, porque a norma continua sendo a mesma. Então, aí já entrando um pouquinho sobre o conteúdo do curso, né, sobre as informações do conteúdo do curso, nós vamos, nesse curso, vai ser utilizado a NBR 5410, instalações de baixa tensão. Né? É importante que vocês consigam essa norma, porque eu vou abrir várias informações dela, com os capítulos dela. Vamos utilizar para símbolos gráficos, instalações prediais, a NBR 5444. Também a NBR 5446, na parte de confecção de esquemas. 54, 53, de sinais e símbolos para eletricidade. Né? O projetista ele deve atentar também às normas das concessionárias, né? Da concessionária local em que será executado cada projeto. Né? Então, além dessas normas que norteiam o desenvolvimento de projeto, quando você vai aplicar, por exemplo, um projeto de um edifício, por exemplo, os padrões de entrada e medição de energia, eles são orientados pelas concessionárias. Então, é importante que o projetista tenha o hábito de consultar as concessionárias. Todas elas disponibilizam as normas, umas mais completas, outras mais básicas, mas todas elas possuem as informações necessárias para desenvolvimento do projeto de entrada e medição de energia. Né? Isso é importante que vocês consultem e tenham a prática de consultar isso nas concessionárias. Eu vou utilizar aqui para o nosso caso, para exemplo, né, dimensionamento pela concessionária CPFL para o edifício. Né, dimensionamento e identificação dos componentes de medição e entrada de energia. Aí, entrando em algumas generalidades da instalação, né, é imprescindível que o projetista saiba onde se situa essa sua instalação do sistema elétrico, né, partindo do mais complexo, a partir do gerador de energia, que é a usina geradora, né, até o ponto de utilização em baixa tensão. O sistema ele é composto aí, né, compreende a transmissão, né, produção, transmissão e distribuição, dentro desse esquema que está demonstrado aí na imagem, né, onde a gente tem a produção em 13,8 kV, né, kV, um primeiro transformador que reduz isso para uma linha de até 500 kV, um segundo transformador, vai fazendo a linha de transmissão, distribuição, né, até chegar à residência, as residências onde a gente tem as tensões de fornecimento 220, 127 ou 380, 220. Né, essas são as tensões de alimentação dentro de residências e edifícios. Né, a gente vai ver aí isso em baixa tensão, né, a gente vai trabalhar até essa situação de baixa tensão. Edifícios em média e alta a gente não vê nesse nosso curso. Né? Nós vamos ver a parte de baixa tensão e o limite para você atender isso de acordo com as concessionárias em baixa tensão.
de acordo com a NBR, nós temos aí quatro situações básicas de fornecimento de energia, tipos de alimentações, NBR 5410, que seria trifásica com 4 condutores, trifásica a 3 condutores, monofásica. Né? Tem que tomar cuidado que a gente trabalha, tem que tomar cuidado da identificação desses tipos de alimentação, e nós vamos ver isso no curso, como que define, o que é definido cada uma delas. Esse esquema trifásico a 4 condutores, ele é utilizado, né, em zonas de alta concentração de carga elétrica, né, na parte de tanto industriais como edifícios residenciais, edifícios comerciais de grande porte. Né? Se eu trabalho com grande porte, eu tenho que receber alimentação em trifásica com 4 condutores. O que seria essa trifásica com 4 condutores? Eu vou ter ali 3 fases e o neutro alimentando a minha edificação, sendo que uma das fases ela é 220. Né? Ela tem uma fase que ela é maior do que as outras duas. Isso é trifásico com 4 condutores. Isso é o comum para edifícios, né? Que ele entra na alimentação em estrela dentro da edificação, e isso você vai alimentar grandes edifícios com essas 3 fases mais neutro. No caso de trifásico com 4 condutores. Outro sistema com trifásico com 4 condutores é o sistema com delta com neutro. Né? Esse é um sistema pouco utilizado para alimentação dentro do edifício, mas ele é para zonas de edifícios com alta carga, né? onde há disponibilidade de alimentação de cargas trifásicas com elevadores, né? Que você vai ter que alimentar equipamentos trifásicos como elevadores, bombas e dispositivos, equipamentos maiores. Aí você alimenta com esse tipo de sistema. Desse tipo de fornecimento, ele acontece, como se diz aí no texto, em grandes edifícios, quando você tem alimentação em média e alta tensão. Em baixa tensão, você vai converter isso dentro do edifício com um transformador em delta com neutro, mas a alimentação ele chega nessa situação e você converte para estrela, triângulo para o restante da edificação. Nós vamos ver também vamos ver mais aprofundado isso no instalações BT2, né, que é a baixa tensão 2, que aí a gente pega edifícios. Monofásico a 3 condutores, né, que a gente tem sistemas utilizados em zonas residenciais de baixa carga elétrica, onde você tem 2 fases e um neutro. Né? E aí você vai ter aterramento mútuo nos postes das concessionárias e o aterramento na entrada da sua edificação. Isso é mais comum para residência. Dentro de residência, dependendo do porte da residência, você pode ter essa instalação, essa primeira instalação aqui, que é 3 fases em neutro e mais o terra que você coloca no início da edificação. Tem o sistema trifásico de 3 condutores sem neutro, utilizado para distribuição de energia dentro das edificações, onde é projetado o neutro a partir de um transformador interno. Isso não é utilizado para residência. A gente não vai ver essa situação. Vai ver isso aqui para somente a alimentação do edifício no baixa tensão 2. Então, aqui nós vamos utilizar monofásico de 3 condutores, com 2 fases e neutro. Monofásico com 2 condutores, que é fase e neutro. É comum de falar isso aqui como bifásico, mas ele para conceito de interpretação técnica, ele é monofásico. Tem monofásico com 3 condutores, sendo fase e neutro. E aqui o monofásico com 2 condutores, que é fase e neutro. Existe também a situação de fornecimento monofásico com 2 condutores
sendo aqui 220 volts, né? Não 127 aqui. Mas ele é muito pouco utilizado, é utilizado mais em linhas rurais. As redes de distribuição, a primária e a secundária, elas normalmente são trifásicas. A primária e a secundária que alimentam os bairros, a rede elétrica aérea. Sendo que as ligações dos consumidores elas poderão ser monofásica, bifásica ou trifásica. Sendo aí as tensões que mais se utilizam numa instalação elétrica, as tensões 380-220, 220-127, né, no sistema trifásico, e 220/110 para o sistema monofásico. Esses são os mais utilizados no Brasil. Né? Só que no Brasil ele é dividido um pouco por região, né? Isso por forma que foi executada as redes. Existem cidades onde a tensão fase neutro, que seria o monofásico, ele é 220. Isso mais em Brasília, Nordeste, né, nessa região, trabalha-se em algumas partes com 220 no monofásico. E nas demais, o monofásico ele é 127, como Rio de Janeiro, São Paulo, na região sul. Os ramais de ligação, né, conforme demonstrado aqui na imagem, eles podem ser ramais monofásicos, aí com 2 fios, sendo fase neutra. Ramais monofásicos com 3 fios, ali está bifásico, mas é monofásico com 3 fios, sendo 2 fases e o neutro. E o ramal trifásico com 3 fases e o neutro. Isso são os comuns para residência, que é o que nós vamos aplicar no nosso curso Baixa Tensão 1. Né, essas 3 situações. Nós vamos dimensionar e aí, de acordo com a tabela das concessionárias, nós vamos selecionar qual é o ramal de alimentação necessário e possível para a nossa edificação. Lembrando que nós vamos dimensionar os cabos, pode ser que um monofásico, um cabo não seja suficiente, 2 cabos não seja suficiente, a gente tem que passar a nossa residência por 3 cabos para diminuir a bitol de cabo, diminuir a queda de tensão e você conseguir fazer a alimentação correta dessa edificação. E esses valores de faixa de seleção dessas fases, né, do que é monofásico, 2 fios, 3 fios e 4 fios, ele é definido por concessionária. Né? Você vai selecionar isso através de tabela. A norma ela não define isso porque ela varia muito de concessionária para concessionária. Eu vou abrir algumas, durante o curso vou abrir aqui para a seleção da casa, vou utilizar a tabela da AES Eletropaulo, que pega a região metropolitana de São Paulo, CPFL, que pega aqui a região metropolitana de Campinas, Jundiaí, e vou pegar algumas outras concessionárias, tipo CEMIG, vou pegar alguma concessionária da região norte e nordeste e vou abrir as tabelas para seleção de dimensionamento da casa. Aqui um exemplo de alimentação, ramal de alimentação, né? Chegando ramal de alimentação aérea. Lembrando que esses ramais eles podem ser ramais aéreos ou quando a rede é subterrânea, ramal subterrâneo. Né? Então tem que verificar isso no fornecimento da sua região, como que ele funciona. Podemos abrir também, Giovanni, da Eletrobras, que eu não conheço muito bem a norma da Eletrobras, mas pelo nome ela deve englobar várias regiões, aí, então a gente pode abrir da região também. Isso pode ir sugerindo durante o curso, né, quem estiver inscrito, obviamente, vai sugerindo, a gente abre e analisa da região para atender a necessidade local de vocês. Como eu falei, pode ser que esse curso, no início, esse curso pode ser que ele se estenda mais do que as 36 horas que eu estou programando, porque eu vou pegar, detalhar um pouco mais esse curso e procurar trazer mais informações para você conseguir dimensionar a residência
e projetar um básico daquele projeto daquele edifício. Dentro de uma instalação residencial, né, dentro de uma instalação predial, né, vamos falar no predial, não só residencial, nós temos que dimensionar e projetar o básico, né, de uma instalação de residência. Ele vai ter a iluminação, né, nós vamos ver as formas de dimensionamento de iluminação, sendo por tabela, pela norma, ou dimensionamento por lumens e outros tipos de dimensionamento. Existem as tomadas de uso específico, né, que são para alimentação de equipamentos específicos com maior carga. Tomadas de uso geral, né, que atendem equipamentos de baixa potência, né, aí são equipamentos que podem ser movidos, como computador, televisão, alguns aparelhos de pequeno porte. Dentro da edificação nós temos que projetar, dimensionar o quadro de distribuição, né, ou os quadros, né, dependendo do porte da edificação, são vários quadros. E nesse quadro de distribuição, selecionar e dimensionar os circuitos. Vamos aprender durante o curso uma coisa que várias pessoas cometem o erro de não projetar o tamanho do quadro corretamente. Você tem que desenhar, detalhar esse quadro corretamente, de acordo com os módulos necessários, para que não ocorra a possibilidade de você encomendar ao cliente, seu cliente encomendar um quadro menor do que o necessário. E vamos analisar, dimensionar e calcular o ramal de alimentação por demanda. Isso seguindo a NBR e as normas das concessionárias. Dentro da parte de iluminação, existem vários métodos para dimensionamento da instalação da iluminação, né? Sendo aí os principais pela carga mínima exigida pela NBR, nós vamos aprender por esse método, pelo método de lumens, né, que você mede e determina para cada ambiente o que vai ser instalado e qual a dimensão desse ambiente, e dimensionando a quantidade de luminárias de acordo com o método de lumens. Método de cavidades zonais, método de ponto por ponto, dimensionamento ponto por ponto, e método dos fabricantes, Philips, GE, etc., para dimensionamento da iluminação. Nós vamos analisar no nosso curso dimensionamento mínimo exigido pela norma NBR e o método de lumens, usando alguns aplicativos grátis que existem disponíveis na internet. Eu vou baixar, vou passar o link para vocês durante o curso, para dimensionamento da iluminação pelo método de lumens. É importante aprender a utilizar pelo método de lumens, porque se você pegar uma edificação, um projeto de uma edificação, por exemplo, uma edificação pública, você tem que dimensionar isso de acordo com o uso. Ou um escritório, por exemplo, você tem que dimensionar uma taxa de iluminação condizente com aquele uso, né? Então, para cada tipo de uso, você tem que dimensionar ele corretamente, para não ficar uma região escura, uma iluminação baixa e dificultar o uso daquele espaço.